Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre livros abandonados que funcionaram na releitura. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, compre usando os meus links de associada da Amazon. Você não paga nada a mais por isso, tô aqui esbarrando na câmera, né? E me apoia com uma pequena comissão, fica aqui desde já o meu muito obrigada. E não reparem o barulho do trânsito, porque está frenético. Pois é, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar com um livro que foi uma das minhas melhores leituras no final do ano. Eu li esse livro, cheguei na metade e pensei seriamente em abandonar. Ele já estava assim há uma semana na estante, assim, tipo, mais para abandonar do que para continuar. Daí eu repensei, depois dessa uma semana, falei, não, vou retomar essa leitura e vou ver o que acontece. Eu estou falando com vocês de As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi. Essa edição aqui é da Zahar, né, de bolso, é uma edição caprichadíssima. Nós temos algumas notas de rodapé, não temos nenhuma ilustração, mas a diagramação é no padrão dos clássicos de bolso da Zahar. E a gente tem aqui a apresentação, os capítulos e a cronologia de vida e obra do autor. Inclusive a gente tem aqui algumas notas explicativas sobre um período em que o autor fez uma primeira parte dessa história, deu como concluída, isso vai estar explicado aqui nas notas de rodapé, mas os leitores acharam que não, que a história terminaria muito vaga, eles queriam mais, eles queriam saber mais sobre o Pinóquio. E o autor, você vai ter isso tudo aqui explicadinho, a partir deste ponto da narrativa ele retoma a história e dá prosseguimento e dá um final mais satisfatório aos leitores. E o que nós temos aqui, né? O boneco mentiroso. É só isso? Não. Eu já comentei várias vezes aqui no canal sobre esse livro e eu digo para vocês, vai muito mais além do boneco mentiroso. Pinóquio é influenciável, curiosamente influenciável só por pessoas más. Ele não se deixa influenciar por pessoas boas. A influência de Pinóquio, ela está muito ali no campo das pessoas preguiçosas, manipuladoras, desinteressadas, falsas, corruptas, por incrível que pareça. E ele vai se envolver aqui, né? A gente já sabe pelos clássicos da televisão, do cinema, ele vai se envolver em muitos problemas e vai envolver outras pessoas, mas o grande peso aqui da história do Pinóquio é a sua capacidade de se deixar influenciar por pessoas más, por pessoas de má índole, pessoas ruins. E ele não assume, eu já falei isso muitas vezes, o grande problema dele é esse, ele não assume posteriormente responsabilidades, ele sempre joga essa responsabilidade sobre alguém. E eu retomei a leitura e eu digo para vocês, maravilhoso, recomendadíssimo. Não cheguei a dar 5 estrelas, mas dei ali 4,5 estrelas, um livro incrível. Acho que todo mundo deveria ler Pinóquio em algum momento da vida. O próximo livro que eu li é da Penguin, uma ediçãozinha da Penguin, muito caprichada. Eu li a metade, é um livrinho fininho, mas eu li a metade e abandonei. Definitivamente eu falei, não vou ler mais. Tá, não tá funcionando, tá? Um tanto que entediante, não sei. Só que foi engraçado que eu abandonei o livro, foram o quê? Umas 3 ou 4 semanas. E a história ficou revirando na minha cabeça, eu ficava relembrando toda hora, pensando. E daí, de repente, eu falei, não, eu vou retomar essa história. O nome do nosso personagem principal é Iegorushka. Que nome difícil, né? Literatura russa. Eu estou falando com vocês de A Estepe do
Anton Chekhov, como subtítulo, A História de uma Viagem. É curtinho, mas a gente tem aqui a diagramação, né, padrão da Penguin. Eu rabisquei o meu livro inteiro e eu li a metade e deixei de lado. Eu falei, não vou ler mais. E retomei a leitura e se tornou um dos meus livros favoritos. A gente tem esse menino de aproximadamente 9, 10 anos, salvo engano. Ele vai perder o pai, a mãe vai mandar ele para uma outra cidade, para casa de parentes, para estudar, porque ela está preocupada com o futuro do filho. E esse menino vai contar pra gente a história dessa viagem. A história dessa viagem é sobre a perspectiva dessa criança, a perspectiva de mundo, das pessoas. E aí a gente vai conhecer outros personagens secundários, outras pessoas que vão estar aqui nessa história. Tem padre, tem tio, tem viajantes, tem comerciantes. Eles vão parar em pensões, né? Vão pernoitar. E a gente vai conhecer a história de diversas outras pessoas que estão inseridas nesse contexto da estepe, dos viajantes, dos comerciantes, as pessoas que vivem a vida nas estradas. E eu digo para vocês que foi incrível acompanhar essa viagem sob a perspectiva do Yegorushka. Tem que falar devagar e eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente e tem que falar devagar para não travar a língua. Pois é. E o Chekhov, ele vai dar um show aqui em narrativa nesse livrinho curtíssimo, é rápido de ler. Não se deixe enganar pela primeira parte ali, pela primeira metade do livro, porque é um livro interessantíssimo sobre a vida, sobre perspectivas, sobre oportunidades, sobre amizades, sobre a descoberta do novo. É um livro interessantíssimo e funcionou na releitura. O próximo também da Penguin, desse mesmo autor, eu já li O Pequeno Príncipe. Eu estou falando de Antoine de Saint-Exupéry. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal, onde eu converso com vocês sobre O Pequeno Príncipe, que eu acho que é um livro também incrível, maravilhoso. Todo mundo deveria ler O Pequeno Príncipe. E não subestimar essa história, porque é uma história infantil, porém de uma profundidade incrível. E eu peguei esse livro aqui, Piloto de Guerra, também da Penguin. E a gente tem aqui um livro curtinho também. E eu comecei a ler, eu fui rabiscando, mas eu cheguei ali perto da metade. Eu comecei a achar a leitura extremamente estressante, porque nós estamos falando de um livro de não ficção. O Antoine, ele está no contexto da guerra, ele vai servir como piloto nas Forças Armadas Francesas. E em 1940, eu estou lendo aqui a quarta capa, foi designado para um sobrevoo da região de Arras, ao norte da França, numa missão de alto risco. E aí ele vai trazer relato dessa expedição e vai trazer questionamentos, porque ele, de acordo com o Antoine, tem uma frase muito interessante aqui nesse livro, onde ele diz que a guerra não é uma aventura, a guerra é uma doença. Porque ele vai se deparar com situações muito egoístas. As pessoas estão atrás de uma mesa, dentro de um escritório, dando ordens. Façam, vão, tragam. Eu quero informações. Por que isso não deu certo? Por que isso não aconteceu ainda? Por que isso está acontecendo? Como se ali de trás da mesa do seu escritório ele estivesse vivenciando a realidade do que é a guerra nos frontes. Dentro de um avião, dentro de um tanque de guerra. E o Antoine, ele consegue... Por que eu abandonei esse livro por um período? Porque ele consegue trazer para o leitor, ele consegue captar o estresse da guerra, o que ele está sentindo, e ele transmite isso nas linhas dessa narrativa.
É um livro de não ficção. Ele vai trazer aqui os relatos dessa expedição e os seus questionamentos, porque ele começa a olhar e falar: é muita hipocrisia, é muita injustiça. E qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência, porque ficar num escritório com ar-condicionado, dando ordens, fazendo discursos, reuniões pela paz, e blá blá blá, e não sei o quê, reuniões pelos direitos humanos, reuniões, assinando papéis, quando na verdade, na prática, tem muita coisa ruim acontecendo. E olha o trânsito, e ninguém está fazendo nada de fato para resolver. E isso causa revolta. E é um livro assim que eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre esse livro. E eu fiquei curiosa por ser do Antoine, né, o autor de O Pequeno Príncipe, e decidi ler. Aí esse estresse do autor, ele me estressou. Só que aconteceu, foi muito engraçado, porque eu abandonei o livro e depois foi mais de um mês, foi 1 mês e meio mais ou menos ali de abandono, e eu comecei a ver algumas coisas acontecendo no nosso sistema. Eu falei, caramba, isso está muito parecido com o que o Antoine estava falando no livro dele. E resolvi retomar por essa curiosidade. E eu consegui entender o estresse do autor e consegui concluir essa leitura. Indico demais para vocês, Piloto de Guerra. Não reparem no trânsito. O próximo, gente, uma ficção, um romance da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui uma neta que ela graças a intervenções de pessoas, ela sobrevive e ela quer conhecer as suas origens. Ela decide viajar, correr atrás de parentes, de informações, e ela vai cair exatamente na livraria do avô. Então a gente tem aqui um relacionamento de vô e neta. E eu abandonei esse livro por quê? Porque ele começa com uma certa doçura que me incomodou. A gente está no contexto da Segunda Guerra Mundial. A nossa personagem é Valérie, tinha 3 anos de idade quando foi levada para Paris, e agora aos 20 anos, sozinha no mundo, ela se candidata com um nome falso a uma vaga de emprego. É nessa dita livraria, né, do seu avô. Eu estou falando para vocês de O Segredo da Livraria de Paris. É um livro curtinho também, é um romance, mas esse começo doce, lírico, até poético, me incomodou um pouco. Eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. E um comentário de uma seguidora aqui no canal falou assim, não, peraí, a proposta é essa, é ser mais suave, é ser mais gentil, é um romance. Então ele tem essa pegada mais doce, mais leve, porque a gente tem uma proposta diferente. Aí ela me deu até um spoiler que eu não tinha nem prestado atenção, né? É sobre o avô dela, sabe? É sobre a família dela. Então não tem muito contexto ali, aquela questão armada, a guerra, as explosões, os campos de concentração. Não, é uma outra pegada, dá uma chance. E eu dei uma chance e eu retomei essa leitura. 4.5 estrelas, eu não diria que é um favorito 5 estrelas, mas é 4.5 estrelas, então é uma nota bem interessante. Eu acho que, curiosamente, todos os livros desse vídeo estão aí nessa média, 4.5 estrelas. O Segredo da Livraria de Paris. E a gente tem, sim, o contexto da guerra aqui, um amor, né? Porque é um romance, e a gente tem um final bem interessante. E valeu a leitura, na releitura funcionou demais e eu indico para todos vocês. O próximo livro que funcionou bastante na releitura, esse aqui já beira ali as 400 páginas, é A Bibliotecária de Auschwitz, Segunda Guerra Mundial. E eu comecei a ler esse livro e eu abandonei ele porque o começo dele, começo não, porque eu cheguei a ler umas 100 páginas, ele é um tanto que devagar, porque a gente tem uma outra pegada. A gente tem uma menina, uma adolescente que tem ali em seu poder
escondido dos nazistas alguns livros, uma pequena biblioteca. Mas o começo da história, ele é lento, a história demora a engatar, né? Ela vai apresentando pra gente alguns panos de fundo, vai traçando pra gente ali algumas linhas do tempo, então a coisa demora um pouco a acontecer. E eu, acostumada com a Segunda Guerra Mundial, né, com livros mais intensos, aqui a gente tem uma menina de 14 anos, salvo engano, acho que são 8 ou 9 livros que ela protege, porque está escondido, ninguém sabe que ela tem esses 8 ou 9 livros. E a coisa demorou um pouco a engatar. Foi um livro assim, um tanto que devagar ali. Eu falei, não, vou abandonar. Só que aí eu tava pesquisando um outro livro na internet, estava pesquisando uma outra coisa, e por acaso alguém citou, aí eu fui ler a resenha de um outro livro que eu estava pesquisando, e alguém citou esse livro, e citou um ponto interessante, que eu não vou falar, né? Que eu sei que vocês não gostam de spoiler, quem gosta de spoiler sou eu, e eu li esse comentário com spoiler de propósito, e eu peguei um ponto interessante do livro, tem uma representação aqui interessantíssima. Eu falei, não, então ok, eu vou dar uma chance. E eu já tinha um tempinho que eu tinha largado esse livro de mão, quase 400 páginas. E aí eu retomei a leitura e eu digo pra vocês, eu marquei de rosinha, clarinho, né? Tem algumas marcações aqui. E foi uma leitura emocionante, proveitosa, valeu demais a pena ler esse livro. Tem um personagem aqui, a gente tem essa menina, mas a gente tem um outro personagem aqui que vai se destacar, a gente tem um outro personagem aqui que vai cumprir um papel importantíssimo dentro desse contexto dos livros, de alguma forma proporcionar para quem está no campo de concentração dias melhores, um pouco de esperança, um pouco de alento. Então a gente vai ter aqui, além da Segunda Guerra Mundial e dos campos de concentração com todas as suas atrocidades, a importância e o poder que os livros exercem sobre as pessoas. Indico muitíssimo para vocês. E o último, porém não menos importante, é um livro que eu estou relendo para ver o que acontece. Nesse exato momento eu estou relendo esse livro. Eu li aproximadamente umas 80 páginas e eu perdi um pouco a paciência com essa narrativa, mas eu resolvi retomar e, né, vamos ver o que vai acontecer. Não sei, gente, ainda não posso dizer o que vai acontecer. De Anne Brontë, Agnes Grey. É um livro curtinho também, gente. Não chega a 300 páginas. E a gente tem aqui uma jovem que vai tentar a vida como professora, governanta. Ela vai cuidar de crianças. Ela vai tentar sair de casa para se provar e para provar para algumas pessoas que ela consegue dar conta, que ela consegue fazer algo produtivo, que ela consegue romper com alguns paradigmas, enfim. Eu estou retomando a leitura e eu lembro muito pouco desse livro. Eu só sei que tem umas crianças chatas aqui, que me estressou, que me fez perder a paciência, mas eu quero dar uma chance para esse livro. Os outros funcionaram e eu falei, por que não? Tentar ler, né? Afinal de contas, é um clássico da literatura, faz parte ali do canon Brontë, né? É uma das irmãs Brontë. Eu falei, tá, vai que funciona. Então, peguei esse livro ainda, tem umas 2 semanas, tô retomando essa leitura do começo, já que eu não lembrava de praticamente nada. E vamos ver o que acontece. Muito em breve eu volto para conversar com vocês se eu gostei ou se eu abandonei novamente. É isso por hoje só. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Compre usando os meus links de associada da Amazon.
Você não paga nada a mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão. Fica aqui desde já o meu muito obrigada. Até o próximo vídeo e viva a vida!